democráticas. A gente pode discutir se é, da nossa perspectiva pessoal, teórica ou política, se a escola A ou B é democrática ou não. Mas aqui eu estou considerando aquelas que se auto-intitulam democráticas. E vou começar com uma primeira referência, que não é um educador de escola democrática, que é o Tolstói, que foi o criador nos anos meados do século XIX da escola Yasnaya Poliana. Não sei se vocês conhecem muito essa experiência do Tolstói, o escritor. E o importante aqui é que o Tolstói, ele criou uma escola no terreno, eu não vou entrar muito no detalhe, ele criou uma escola no terreno dele mesmo ali. Ele era um nobre russo, e a escola era para camponeses. E ele tinha uma ideia que eu acho que até hoje é muito revolucionária, assim, que é a ideia de usar a ausência de método como um método. Então, a pedagogia, na época do Tolstói e até hoje, ela procurava um método bom para ensinar a todos. O Tolstói, ele praticava a ausência de método para ensinar cada um. Então, ele falou, não tem um método que ensina a todos. Para cada um, então você tem que suspender os seus métodos para olhar para cada situação singular e desenvolver uma estratégia para aquele caso. Né? Então, é quase uma antipedagogia. Mas uma outra coisa muito importante que o Tolstói pensou em relação à crítica da universalização da obrigatoriedade do ensino. Então, o que significa isso? Os anos meados do século XIX, estava se estruturando na França e na Alemanha os sistemas públicos de ensino. Então, ele está bem ali na base disso que, para a gente dá de barato, que isso é importante, fundamental e inquestionável que o sistema público seja, que a escola pública seja para todos. Mas isso na Rússia estava virando uma grande discussão, porque os pedagogos russos estavam começando a pensar, nossa, a gente também tem que fazer esse avanço de distribuir instrução para a população inteira. E o Tolstói foi visitar a Alemanha, principalmente a Alemanha, mas também a França, e ele voltou horrorizado com os resultados do livro. A implementação do sistema público nesses lugares foi acompanhada de uma grande resistência das populações. E no primeiro momento ele estranhou e falou, bom, o que é isso? É uma ignorância? Estão resistindo a... E depois ele foi se dando conta que a escola pública universal era um dispositivo de dominação das elites e que despojava as crianças camponesas e filhos de operários da sua própria cultura original. Então ela trocava uma coisa pela outra com a desvantagem de que as crianças não se saíam bem nesses novos valores, formas de ver e de pensar. Então, no fundo, quase é uma antecipação dessa crítica que se tornou, a partir dos anos 70, uma crítica arroz com feijão, assim, de que a escola é reprodutora das relações de classe, da desigualdade social. E eu acho que segue sendo muito atual, assim, tem muito não existe isso traduzido para o português. Existe uma edição traduzida para o português de Portugal, esgotadésima, e temos xerox aí circulando no mundo, mas uma das grandes desafios aí científicos para se estudar a escola, principalmente para os professores da escola pública, é a barreira linguística. Tudo que a gente vai ver aqui, quase, até os anos 90, em outras línguas. Aí, no começo... está errado essa data. Desculpa. Eu acho que eu andei muito rápido. Aqui é uma experiência do Janusz Korczak, mas eu acho que essa 1912 está errada. É uma experiência dos anos 40. O Korczak era um pediatra polonês que criou um orfanato para crianças judias na Polônia. E a coisa mais interessante que ele fez, esse é um autor que a gente consegue ler bastante em português, assim, bastante coisa. Essa é uma imagem, uma caricatura dele com as crianças, porque talvez a coisa mais conhecida do Korczak é que
ele era uma pessoa ilustre na Polônia durante o nazismo e ele foi relativamente poupado da perseguição e teve várias oportunidades de fugir da Polônia, mas ele preferiu ficar e ele acabou morrendo na câmara de gás junto com as suas crianças. Ele não quis deixar as crianças para trás. Mas a grande contribuição dele é que a experiência dele é a primeira a pensar a questão da autogestão com crianças. Então ele tinha o lar das crianças tinha uma instância chamada tribunal, onde os conflitos eram discutidos e sanções eram definidas. Para o meu gosto, era um pouco punitivo demais esse formato tribunal e judiciário e tal, mas foi a primeira experiência que colocou a autogestão no interior da escola, então eu considero muito importante. E o coach aqui ele também é o precursor de uma noção de direito da criança e do adolescente que vai se tornar importante ali. Bom, essa escola mais conhecida, vocês já ouviram falar, Summerhill. Ela começa em 1914, na verdade, na Alemanha, e aí por razões do contexto político alemão do início nas primeiras décadas do século XX, o Neil, que é o fundador de Summerhill, muda para a Inglaterra e faz uma escola lá, que existe até hoje. As pessoas gostam de dizer que ela acabou, ela incomoda muito as pessoas, a existência dela. Neil, ele tinha uma relação profunda com a psicanálise. Então aqui a gente tem o Neil e o Reich conversando, eles têm uma correspondência de anos, também não está traduzida para o português. E a ideia principal que o Neil traz é uma coisa também, já virou carne de vaca, assim, mas é a primeira vez que é discutido a importância dos afetos para a educação das crianças. A proximidade entre o Neil e o Reich vai trazer uma ideia para o Neil que é a seguinte: quanto mais longe dos pais as crianças estiverem, mais saudáveis elas são. Então a escola do Neil ela era um internato, as crianças moravam lá e elas iam 2 vezes por ano para casa passar férias. E o Neil ele pensava isso de uma forma bem radical, assim, quanto mais, não eram as crianças que eram problemáticas, eram as famílias. Então quanto mais afastadas as famílias estivessem, melhor. Ele vai demorar muito para repensar isso. Ele só vai repensar isso quando os jovens crescerem, se tornarem adultos, tiverem filhos e não colocarem seus filhos em Summerhill. E aí, quando ele entrevista esses adultos que cresceram em Summerhill, os caras falam: bom, a gente adorou estudar em Summerhill, foi super importante para a gente, mas a gente não se vê se separando dessa forma das nossas crianças. E aí ele começa a repensar, e é a partir daí que a escola deixa de ser um internato exclusivo e passa a ter gente que não mora na escola. Tem muitos detalhes aí para a gente pensar, mas eu vou passar para o próximo para a gente ter mais tempo de debater. Nos anos 60, bom, eu estou pensando coisas, na verdade. Esse movimento ele começa bem pequenininho e ele vai crescendo para um grupo maior de escolas. Os anos 60 é um grande boom de projetos alternativos educacionais, principalmente nos Estados Unidos. E aqui no Brasil a gente vai ter mais nos anos 70 esse boom. Mas tem uma escola em 68 muito interessante, que é a Sudbury Valley School. Ela é fundada pelo Danny Greenberg, vivo ainda. E ela é uma escola muito interessante porque a teoria que funda a Summerhill é a de uma radicalidade da não intervenção dos adultos na construção das crianças. Então, o título mais famoso da coleção de livros do Danny é Educar é a arte de não fazer nada. Então, quase que na escola dele, as crianças estão lá fazendo as coisas, os adultos ficam quietos e eles só intervêm se uma criança demanda a sua intervenção, se uma criança faz uma pergunta e tal. É uma escola, para o meu gosto, de novo, muito liberal. E tem uma certa ingenuidade nisso, né, de que se você deixar as crianças aos seus próprios interesses ali, elas vão ter um desenvolvimento singular. Né? Então tem várias coisas hegemônicas no mundo que vão impedir que esse desenvolvimento seja tão singular assim. Mas de qualquer forma, para mim, depois de ter conhecido essa experiência, ficou um alerta bom,
que é de toda vez que eu estou intervindo num processo educativo, eu me perguntar, essa intervenção é necessária? Qual o sentido? O que ela provoca? O que ela impede também que aconteça? Então, um pouco, para mim, virou uma luz que, às vezes, acende para mim, pensando, será que eles precisam de mim para isso? Ou para que eles precisam de mim? E aí, uma das minhas escolas, uma escola que eu admiro muito, a Albany Free School, uma escola que começa de um projeto de homeschooling. Ontem a gente falou um pouquinho de homeschooling. Pais, na verdade uma mãe, começou um projeto, uma mãe educadora, assim, ela começou a educar os próprios filhos dela, aí amigos começaram a pedir para ela educar os filhos deles, e aí ela fez uma turminha, e aí essa turminha foi crescendo até o momento que se tornou uma escola. Então, até essa escola, a maioria das escolas tinham uma ideia assim, de construir essa gestão escolar com a comunidade escolar imediata, educadores e crianças. A Albany é uma escola diferente porque ela tem essa relação com a comunidade, com o território, e desde sempre os pais são atores fundamentais da democracia que a Albany construiu. Ele não é o fundador, o Chris Mercoviano, mas ele é uma pessoa muito importante da Albany, porque ele se dedicou a sistematizar a produção ali dessas, né, as reflexões ali da Albany. Tem 2 livros muito legais, um deles é esse aqui, e lá na Albany aconteceu uma reflexão muito importante, ao meu ver, que é a questão da reflexão sobre a medicalização das crianças. Então, nos Estados Unidos, e aqui também no Brasil, tem uma espécie de epidemia de hiperatividade. A gente não entende se são uma epidemia das instituições que não conseguem lidar com a atividade normal das crianças, ou se é uma epidemia de fato, mas as crianças são medicalizadas com Ritalina. E na Albany, em geral, nas escolas americanas, tem uma regra que é contra o consumo de substâncias que afetam a consciência. Porque são escolas onde as crianças participam das decisões. Então, para participar das decisões, você não pode estar afetado, né? Então, substâncias que afetam a consciência envolvem as drogas ali ilícitas, mas a Ritalina é uma dessas drogas também, que ela é lícita, mas ela afeta as suas capacidades de decisão. Então, todas essas escolas recebem muitos meninos desajustados de outras escolas, meninos que não foram felizes em outros sistemas. E a Albany não era diferente, só que ela começou a receber um número grande de meninos medicalizados. E ela começou a fazer uma discussão com essas famílias sobre a medicalização. Esse livro conta a história de 6 jovens, meninos e meninas, que chegaram na Albany tomando Ritalina e que viveram um processo de descontinuação do remédio, acompanhado lá pelos seus médicos, que tinha essa regra na escola, e o Chris vai começar a descobrir o que eram as grandes questões das crianças, que tinham a ver com, não eram questões, na visão dele, questões fisiológicas, físicas, eram questões mesmo afetivas, questões familiares e tal. Então, é um marco para mim nessa resistência à medicalização e uma assunção do papel da escola em relação à educação das crianças. Porque quando você medica a superatividade dos jovens, a escola, na verdade, está deixando de lidar com uma coisa que é da natureza infantil e humana. Assim. Bom, nos anos 70, essa não é uma escola, mas a ideia da desescolarização do Ivan Illich marcou todas essas experiências de uma maneira indelével. Tem uma capa aqui do livro dele, que foi publicado na França. É ele, assim, tentando ouvir enquanto a escola explode. O Illich, ele faz uma crítica radical da institucionalização capitalista da educação, da saúde e do transporte. Né? Então ele vai dizer, a gente pensar a educação, a saúde e o transporte como serviços, públicos ou privados, tanto faz, é converter necessidades humanas em necessidades de consumo.
né? Então ele vai analisar os efeitos perversos que a escolarização tem, sobretudo para quem está fora da escola, né? Que não tem os diplomas e que aspira a estar lá. E ele vai ter uma visão assim, revolucionária de uma sociedade em rede, uma comunidade de aprendizagem. Ele vai idealizar isso antes da internet. Então ele tinha uma ideia de que as pessoas nos cafés iam colocar listas, nos cafés da cidade, nos restaurantes, elas iam colocar listas do que interessa discutir. Eu sou interessada em discutir literatura russa, física, etc. E aí as outras pessoas iam lá e falavam, eu também, eu conheço essa pessoa, então elas iam se encontrar nos cafés para discutir esses temas, né, um pouco preconizando essa rede. Não vai dar tempo da gente falar aqui, mas eu acho que é bacana mencionar que o Illich foi grande amigo do Paulo Freire e eles têm uma interlocução muito grande. Né? Eles se reconhecem assim como um tentando reconstruir o sentido da escola, né, o Paulo Freire, e o Ivan Illich pensando como é que se poderia avançar na desescolarização da sociedade. É uma polêmica monstra também. Mas esse livro ele marcou todo mundo que veio depois. Né? Então, todas podem conversar com as equipes das escolas a partir do livro do Illich. Todo mundo vai falar que chegou um momento que esses coletivos pensaram se eles, de fato, se transformariam em escolas ou não. Ou virariam centros culturais para crianças e adultos. E tem um número grande de escolas no Canadá, nos Estados Unidos, que optaram por não dar certificado, porque na análise do Illich tem um grande dispositivo da desigualdade que é o diploma. Ele fala, ora, por que a gente precisa de um diploma? Porque a pessoa para trabalhar não basta que ela tenha as habilidades daquele trabalho. O diploma é uma forma de discriminar as pessoas que não têm formação acadêmica. Não necessariamente as pessoas que não têm formação acadêmica não têm qualidade ou competência ou habilidade para trabalhar. Então, em várias escolas, por um tempo, eu não sei como é que está hoje, não acompanhei mais esse debate, mas assim, a pessoa estudava lá, saía quando ela achava que ela já estava formada na escola e não tinha diploma. Tem que mencionar que onde isso tem a ver com também uma possibilidade legal, tanto nos Estados Unidos como acho que no Japão, que muitas das profissões são simplesmente você faz uma prova e aí você adquire licença para trabalhar naquilo. Então, sei lá, no Japão você não precisa ser formado em direito, mas você tem que passar lá no exame como a OAB. Então, não sei em que medida essa prática de não ter diploma ela é possível de ser praticada, por exemplo, no Brasil. Nos anos 70, tem uma escola que se tornou conhecida aqui, a Escola da Ponte, é uma escola, não a primeira escola, mas é uma escola pública de Portugal, que uma turma de professores começou a transformar a escola no sentido da inclusão radical de meninos com deficiências, com dificuldades cognitivas e tal. Teve várias tentativas empreendidas ali pela fiscalização de fechar a escola, a comunidade se mobilizou muito. José Pacheco é um desses educadores. E o José Pacheco hoje vive no Brasil tentando animar uma rede de educação democrática e implementar ações na escola pública, né, que é de onde ele vem. Ele vê com muito otimismo a legislação brasileira, que é mais aberta, muito mais aberta que a de Portugal. E, bom, ele é a pessoa mais fácil aí de vocês conhecerem, não vou ficar falando muito, dá para conhecer ele aí nas redes sociais, ele é bem acessível. E nos anos 80, final dos anos 80, uma escola abriu em Israel, em Ader, que é uma cidade próxima a Tel Aviv. O Yaakov é um dos fundadores. E o Yaakov é uma figura que acabou se tornando muito importante na rede de educação democrática, porque ele formou a rede. Né? Porque tinha muitas ligações com o governo, ele conseguiu umas passagens de avião
nos anos 90, chamou todos esses educadores de referência para se encontrar em Israel. E desde então, a gente tem as conferências das escolas democráticas, chamam-se IDEC. Tem um monte de material da IDEC na rede, principalmente no Facebook. A internet foi um grande articulador desses movimentos. Até os anos 90, eles mal se sabiam um do outro. Tinha uma escola muito conhecida que era Summerhill. A maioria das pessoas já até falava assim, não, Summerhill é uma escola que existiu nos anos 70, muito louca, que já fechou. Né? Então, a Summerhill nunca fechou. Summerhill, hoje, o Rio morreu, a filha dele assumiu, a escola continua lá, próspera. Mas tem um pouco do desejo das pessoas de que essas coisas não existam, elas não podem existir. Então, e aí, a partir dos anos 90, são encontros anuais, cada ano tem um rodízio de continentes, uma polêmica eterna sobre quantos continentes tem na América, porque os Estados Unidos eles acham que são continentes, sempre tem uma briga louca. Sempre tem uma briga louca em relação às questões linguísticas, porque são encontros que se organizam em inglês, a possibilidade das pessoas participar que não são de língua inglesa é pequena. Teve um ano que aconteceu no Brasil, organizado pela turma da Lumiar, mas uma coisa importante é que nesse movimento tem dois princípios que organizam a possibilidade das pessoas participarem deles. Um é a pessoa se autodefinir desse movimento, ou a escola se autodefinir democrática, sem discussão do que é democracia. E a outra é preservar a pluralidade de sentidos e práticas democráticas. Quer dizer que é um lugar de encontro de práticas diversas. E o objetivo do encontro é compartilhar essas diversas práticas, de assembleia, de reunião de professores, de avaliação. Está ficando assim uma cor bizarra, mas no final dos anos 90, 99, uma diretora assume uma escola de ensino de jovens e adultos aqui em São Paulo. Ela se chama EDA. Para mim é uma das escolas mais importantes aí dessa rede. E ela transforma uma escola pública numa escola radicalmente inclusiva e radicalmente democrática. Essa escola fica aqui em São Paulo, no Campo Limpo, que é num bairro muito, muito vulnerável. Eu não vou falar muito, porque eu acho que vocês têm que ir lá, conhecer. Tem um monte de material na rede também sobre ela. Em 2003, surgiu uma das escolas que eu fundei, a Escola Lumiar, uma escola privada, patrocinada por um empresário. E ela tinha, na origem, ela era dessa rede, hoje ela não se diz mais uma escola democrática, teve uma série de mudanças lá. E na origem também ela tinha uma política de bolsas muito radical. Então tinham 25% de jovens na escola que não pagavam nada, e assim tinham até completar 100%. A ideia é que as pessoas com mais dinheiro pagassem mais pela escola, e isso se autofinanciasse. Isso não funcionou. As pessoas com dinheiro são as que mais pechincham, nunca pagaram o que elas achavam que era a mais, elas pagavam o mínimo, e com o tempo essa política de bolsa se extinguiu. Aí a Amor em Lima, que é uma escola também inspirada na Escola da Ponte, uma escola municipal aqui perto da USP, que fica no Rio Pequeno, se não me engano, ali perto da Praça Elis Regina. E vou passar um pouquinho mais rápido aqui para a gente. E também é uma escola que eu acho que tem muita coisa para a gente conhecer. Assim. Em 2006 acontece a primeira, a 15ª ideia que acontece aqui no Brasil, no Fórum Mundial de Educação. Foi a única ideia da história que teve tradução simultânea para 4 línguas. A gente conseguiu, e não era uma questão de grana, a gente conseguiu uma articulação com uma escola de tradutores. Os tradutores traduziam o tempo todo a conferência era falada em português, os outros tinham que se adaptar. E as assembleias, todo dia na ideia que acontece uma assembleia de manhã. Amanhã é assembleia, de tarde é conversa, é conferência e tal.
todo dia de manhã tinha assembleia, e aí os tradutores estavam espalhados na assembleia, tinha os grupos de língua, e eles ficavam traduzindo na assembleia. Então para mim foi uma super invenção assim, desse movimento, porque todo ano a gente vai lá e a gente tem que ficar num esforço monumental de falar em outra língua, até quando a gente vai fazer a conferência, né? E é muito cômodo para eles. Em 2009 surgiu a Escola Politeia, que ela nasce de um dissenso que aconteceu dentro da Lumiar, e aí funda-se a Escola Politeia, também é uma escola particular. Durante os anos 2000, teve 1000 tentativas desse grupo de adotar uma escola pública, de trabalhar junto de uma escola pública, e sempre muito difíceis essas aproximações. Também, desde 2009, tem uma rede muito bacana, que vocês vão encontrar muito material na internet, que chama-se Românticos Conspiradores. O José Pacheco é um romântico conspirador também, tem vários ali, a Helena também é um. Mas é uma rede que se organiza para pensar intervenções na rede pública, como é que a gente pode transformar a rede pública, democratizar a rede pública. Desculpa, já está acabando. Esse aqui eu vou deixar para o fim, mas o que eu comecei a pensar ontem, a partir de várias intervenções ali das pessoas, tem um baita acúmulo histórico. A gente está mudando escolas desde 1850, mas a gente segue na margem, né? Hoje eu trabalho bastante com governos, e foi muito interessante ver eu trabalhei muitos anos com a Lena, que ontem falou sobre a política de inovação do MEC. E eu acho que tem um desafio muito grande de transformar essas práticas em práticas que são mais universais ou universalizáveis. E eu estava me perguntando aqui por que isso está demorando tanto para acontecer, por que a gente tem essa revolução das tecnologias informacionais e isso não entra na escola. Então, assim, um monte de programa de comprar computador na escola, mas isso não revoluciona, não precisa de computador na escola, aliás. Eu trabalho com jovens da periferia de São Paulo, 78% deles têm acesso à internet no seu smartphone. Eles têm smartphone e acesso à internet. Eles usam Wi-Fi de lugares, eles não têm um pacote de dados. Mas eles têm muito acesso. Então, mas o formato das relações escolares é que impede essa revolução de chegar na escola. Então, alguns motivos que eu vejo estão na nossa própria cultura alternativa. Ela gosta de ser marginal em algum sentido, ela gosta de se preservar assim. Outros têm a ver com o fato de que essas pessoas que fazem essas escolas, elas começam numa crítica muito radical à academia. Então elas não ocupam os espaços da academia. Elas têm um desprezo profundo pela academia. Só que não é estratégico deixar esse espaço, né? E é isso, não tem verba para fazer os encontros, não tem verba para produzir textos, reflexões, traduzir as coisas das várias línguas. Então, para mim, tem uma teimosia aí do movimento, e eu me incluo nessa teimosia, que impede que essas coisas saiam dos seus guetos ou dos seus nichos. Acho que também tem uma discussão que é mais ampla, que é de como pensar as políticas públicas numa perspectiva democrática. Um pouco o que eu falei ontem, que eu não sei, acho que desviou um pouco do que eu estava pensando, mas assim, às margens, a gente está produzindo repertórios democráticos. Só que esses repertórios, eles não dialogam com os desafios governamentais. Então, para dar um exemplo bem prático, assim, quando eu trabalho com várias secretarias de educação. Tem secretarias mais interessantes, outras menos, etc., mas nesse momento eu estou trabalhando com uma muito aberta, com duas muito abertas, municipal de Praia Grande e uma estadual de Minas. Só que não tem os dispositivos para fazer a democratização das políticas, não tem dispositivos de escuta no governo para escutar o que as pessoas querem. Então, mesmo quando o gestor é muito bem intencionado, fala assim, eu vou ouvir os professores, tá bom, aí você ouve quantos? 20 mil professores, como é que você faz para chegar a uma posição? Então, tem uma reinvenção aí do governo, da ação pública,
que é necessário a gente entrar nessa discussão para pensar. Outro exemplo que eu dou é a questão da avaliação, né?